Ok, eu queria iniciar hoje com uma pequena revisão. E eu queria que todo mundo, se pudesse, tentar se colocar nas sandálias dos discípulos. Capítulo 4. Os discípulos estão com Jesus Cristo. Ele acalma uma tempestade. Não é coisa fácil fazer. Capítulo 5. Cura do indominado. Uma com 1000 demônios. Jesus expulsa. Você está presente. Eu estou presente. Meus olhos estão assim. Estou vendo coisas que nunca vi antes na minha vida. Capítulo 5, versículo 25, cura de uma mulher que ela passou anos e anos. Jesus vem, ele faz a cura. A ressurreição da filha de Jairo. Ressurreição da vida. Da pessoa que está morta, Jesus levanta. Você está presente, que está pensando. Eu estou presente, que está pensando. Como é que tudo isso está mexendo com as nossas cabeças? Quem é esse Jesus que está fazendo essas coisas? Ele afirma que é filho de Deus. Ele afirma que ele é o Messias. E com cada milagre, eu estou começando a aceitar e acreditar. Ele deu aos seus discípulos autoridade de expulsar demônios, de curar os enfermos. Eu sou um deles. Eu estou passando, você está passando de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Pessoas doentes chegam, seus filhos com demônios, e você, pelo poder, pela autoridade que Jesus deu, está lançando fora esses demônios. Você está curando os enfermos, os leprosos. Você está fazendo isso porque Jesus disse, eu lhes dou autoridade. Estamos com uma multidão de 5.000 homens, sem contar com as mulheres e os jovens. 5.000 estão com fome. E esse Jesus com quem eu estou seguindo, ele pega 5 pães, 2 peixes, e ele vai criando comida. De nada, criando comida para alimentar esse grupo de 6, 7, 8 mil pessoas. Eu estou lá observando. Quem é esse Jesus? Entra numa região de Genezaré e toda as aldeias trazem os doentes, as cidades. E nós estamos indo em todo canto com Jesus Cristo e as pessoas, ele está curando todo mundo. Todos ele cura. Quem é esse Jesus? Essa pessoa que eu estou seguindo. Quem é ele? Ele cura um surdo,
e gado. Mais uma vez, a multidão de 4.000 homens. Ele multiplica os pães, os peixes. Quem é esse homem que está fazendo tudo isso? Ele cura um cego. E ele chega, no capítulo 8, ele faz a pergunta: as pessoas estão dizendo que eu sou? Alguns dizem que ele é Elias, João Batista, um dos profetas. Mas ele faz a pergunta: e vocês? O que vocês estão dizendo e pensando a respeito de mim? E Dora, eu acho que nós temos que... Eu acho que Jesus está nos fazendo essa mesma pergunta. Quem é esse Jesus para mim? Eu acredito que ele é mesmo o Messias, o Filho de Deus. Eu acredito que ele veio dos céus, que ele nasceu de um virgem. Eu acredito tudo isso. É alguma coisa que eu posso dizer aos meus vizinhos, às pessoas da minha família: eu sou cristão, eu acredito em tudo isso. Eu acho que todos esses milagres têm o propósito de nos ajudar a crer, de nos dar a força, a coragem de dizer: eu acredito em Jesus Cristo. Agora, nós estamos vendo, junto com os discípulos, que não é sempre uma coisa fácil andar com Jesus Cristo, ser cristão. Nesse mundo em que vivemos, é fácil roubar um pouco, mentir um pouco, e ser como o resto do mundo. Mas Jesus está nos chamando para uma vida santa. Ele está nos chamando para ser diferente. E a pergunta é: quem é Jesus? O que eu vou fazer com Jesus Cristo? Eu vou deixar ele ser o mestre da minha vida? Eu vou deixar ele corrigir meus erros? Corrigir o jeito que eu penso? Os discípulos ficaram com raiva de alguns samaritanos. Falaram a Jesus: Senhor, o que a gente chama? Fogo dos céus para matar este povo. Então, essa raiva que entra na gente quando ficar abusados. Jesus disse: não. Eu preciso que para andar com Jesus Cristo quer dizer me entregar ao jeito dele para viver. Eu vivendo de tal maneira que eu pareço como Jesus Cristo. Nós temos milagres que os discípulos tiveram. Naquela época, muitas pessoas atestaram, viram os milagres, mas não acreditaram.
Hoje em dia, muitas pessoas estão vendo esses mesmos milagres e não acreditam, não. Mas o que a gente vai fazer? Como é que a gente vai responder, reagir a todos esses milagres e essas palavras de Jesus Cristo? Como? O propósito de nosso estudo, nossa revisão desse pequeno livro, o propósito é para criar fé e confiança em Jesus Cristo, para nos ajudar a andar ao lado dele, seguir ele, ser discípulos dele. Nós podemos ser discípulos de Jesus Cristo. Nós podemos acreditar. E é isso que nós estamos querendo fazer. Depois de todos esses milagres, Jesus começa a falar de um assunto muito difícil. Ele começa a falar da sua própria morte. Como ele está virando de uma página, ele vira e tem um novo assunto. E o assunto de Jesus está dizendo, ele vai dizer várias vezes aqui, que ele vai sofrer nas mãos dos fariseus e escribas, ele vai ser abusado, ele vai ser rejeitado, ele vai ser morto, e ele vai ser ressuscitado. Não foi muito difícil, não foi muito fácil para os discípulos entender. Este homem que está fazendo todos esses milagres, este homem que pode falar à tempestade, pare, fique calma. Esse homem que pode criar ou multiplicar comida para alimentar milhões de pessoas, como é que esses fariseus dos seus escribas, como é que eles vão derrotar Jesus Cristo? Então, quando ele falou assim, o Pedro não queria aceitar de jeito nenhum Jesus. O seu filho de Deus. Nós sabemos que o Senhor é filho de Deus. Essas coisas não vão acontecer com o Senhor. E Jesus, olhando para Pedro, disse: Satanás, saia da minha frente. O jeito que a gente pensa, às vezes, é o jeito que Pedro estava pensando. E às vezes é difícil pensar como Jesus Cristo. No reino de Deus, a pessoa que é mais importante, a pessoa que é o primeiro, é o servo de todos. Não é homem ou mulher que tem o poder para abusar, empurrar, ferir e pôr a sua vontade nas outras pessoas. No reino de Deus é diferente. E nós vimos isso em Jesus Cristo, porque chegou aquele momento que ele se entregou para cumprir a vontade do Pai. E Luiz, para cada um que quer seguir Jesus Cristo, vem aquele momento de pegar a cruz. A cruz é instrumento da morte. Pegar a cruz, negar a si mesmo, seguir Jesus Cristo. Tudo sob o controle de Deus, mas fica doloroso. Então a pergunta é para todos nós: quem é Jesus?
Você acredita que ele é o Filho de Deus? Acredita mesmo que ele é o Messias, o Salvador? Acredita que ele é o Senhor? Então, Fátima, está na hora de pegar a cruz, não é? Negar a si mesmo. Negar a mim mesmo. O Felipe está querendo alguma coisa. Felipe não gosta dessa ideia de sofrer tanto. Não gosta dessa ideia de ser rejeitado. Não gosta dessa ideia de ser abusado. Mas Felipe precisa se negar e dizer: eu vou seguir o Senhor. Para onde ir, eu estou seguindo. E o caminho de Jesus Cristo é o Calvário. Cada um de nós precisamos entender que a nossa vontade nem sempre é a vontade de Deus. Se a minha vontade vai dirigir a minha vida, eu nunca vou pegar uma cruz. Eu nunca vou me entregar às pessoas que vão me rejeitar, me abusar e me matar. Mas se eu estou seguindo Jesus Cristo, eu vou para onde Ele está me liderando. Negar a mim mesmo, e eu vou dizer: Senhor, para onde vamos hoje? É uma vida de serviço, é uma vida, às vezes, que vai incluir ser abusado, ser rejeitado, ser perseguido. Não é um caminho. Flores, pássaros, borboletas. O caminho que andamos com Jesus Cristo, às vezes é o caminho para Calvário. Porque Satanás não gosta do jeito de Jesus Cristo. Satanás não quer que a gente vive e fique seguindo Jesus Cristo. Ele vai colocar a pressão para nos destruir. E muitas pessoas se entregam. Não existe aquela parábola do fazendeiro que foi semeando e houve sementes que caíram entre os espinhos. Nasceu planta, mas por causa de todas as pressões e tudo, a planta morreu. Semeou semente caiu entre as pedras. Nasceu rapidinho, mas depois de um pouco tempo morreu. Hoje em dia a mesma coisa acontece. Pessoas recebem palavra, recebem de repente, tá tão bom, tão gostoso, mas aí vem as tentações, vem as pressões, vem Satanás querendo destruir. E eles perdem a fé. Eles voltam para o mundo, porque eles não querem se negar, pegar a cruz e seguir Jesus Cristo. Esse estudo que nós estamos fazendo não adianta nada se a gente não parar, refletir e estimular a nossa fé ou para a nossa descrença para sair do caminho. Eu estou esperando
que cada um de nós estamos crescendo nessa realidade, aceitando a realidade que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o meu Senhor, meu Salvador. E eu quero andar com Jesus Cristo. Além do, isso quer dizer que meu dinheiro é o dinheiro do Senhor. Eu não tenho mais controle de todo o meu dinheiro. Eu entrego o meu dinheiro junto com todas as outras coisas que eu tenho, eu entrego ao Senhor. Eu estou administrando, mas Ele está abrindo as portas para servir. E é tão simples, mas eu vou dizer, às vezes isso quer dizer que eu preciso pagar 15 ou 20 reais para levar alguém para ver um filme que vai mudar a pessoa interior, que vai criar uma fé. Sim, eu preciso pagar, eu preciso tirar o dinheiro. Às vezes eu preciso tirar o dinheiro para ajudar o povo, a pessoa que está com fome. Sim, esse dinheiro que é tão raro em algumas vidas nossas, eu preciso tirar, porque Deus tem me chamado de servir. São as pessoas que estão com fome, sofrendo, e eu preciso servir Jesus Cristo. Então, ser cristão não é, e vocês sabem disso, mas eu vou repetir. Ser cristão não é edificar um prédio. Ser cristão não é comprar cadeiras, comprar um palco, fazer um palco. Ser cristão não é se levantar e se juntar com um grupo de pessoas que estão fazendo uma reunião online. Essas coisas podem acontecer em nossas vidas. Mas ser cristão é andar com Jesus Cristo dia após dia após dia. Enfrentando as dificuldades, Fátima, as dificuldades dessa vida. É impossível viver sem enfrentar as dificuldades dessa vida com o Espírito de Jesus Cristo. Para alguns de nós é doenças. Eu não gosto das minhas doenças. De jeito nenhum. Diabético. Eu não gosto. Eu não gosto de tudo que está acontecendo com o meu corpo por causa do meu diabetes. Doenças dos rins, doenças dos pulmões, doenças do sistema do coração. Eu odeio tudo isso. Mas é isso que o Senhor tem me dado. E é importante que eu vivo a minha vida com fé em Jesus Cristo, não reclamando, não amaldiçoando todo mundo com raiva. Ele tem me chamado para viver, ter um espírito, beleza? Um espírito de fé. E ele está chamando vocês para a mesma coisa. Eu não sei qual é a cruz que vocês têm para levar, mas é para levar, e é para levar com Jesus Cristo. E todos esses milagres, essas coisas que tem feito, está fazendo, eu os ensino-se tudo. Tudo isso dora. Rita, tudo isso é para nos dar confiança que Ele é o Filho de Deus.
e que Ele vai nos abençoar. E depois de um pouco tempo aqui nessa terra, servindo, sendo fiéis, Ele vai nos levar para o nosso lar eterno. Mas, por enquanto, como os discípulos, nós temos que seguir Jesus Cristo neste mundo. As dificuldades vêm. As dificuldades existem. Então, para você, quem é Jesus? Ele é nosso Senhor, que vai nos dirigir, nos ajudar a viver de tal maneira que estamos refletindo a boa glória, vontade do Senhor. Eu espero que sim. Sim, meu Salvador morreu na cruz. Sofreu muito, foi rejeitado pelos anciões, pelos principais sacerdotes, sim, e foi morto. Mas foi ressuscitado também. E a minha esperança, depois de sofrer, depois de ser rejeitado, depois de ser morto, a minha esperança é a mesma, que Deus vai me ressuscitar. E assim eu vou viver eternamente. Eu acho que todos, não importa quanto dinheiro tem, não importa quantos carros ou motos tem, não importa que tipo de telefone celular você leva, todos vão ter dificuldades. Todos vão ser levados por Jesus Cristo em lugares difíceis, lugares escuros para brilhar para Jesus Cristo, para que outras pessoas possam ver o caminho. Então, chegamos nesses capítulos aqui, e Jesus muda um pouco as coisas que ele está ensinando. Ele muda, ele começa a chamar os discípulos para uma vida de serviço. Eu quero que vocês entendam que o maior entre todos é quem está servindo, está se entregando para ajudar outras pessoas. E vocês estão pensando em lançar, ou já lançou, mas está querendo crescer, não vai acontecer se não existir esse serviço, essa confiança que Jesus é o Senhor, está liderando vocês. Não vai acontecer se não entender uma cruz que cada um tem que levar. Não tem nada fácil a respeito de plantar uma congregação e fazer a congregação crescer. Não acontece nada de graça. Não pode fazer um prédio e antecipar que todo mundo vem correndo para entrar. De jeito nenhum. Tem congregações no mundo inteiro, de 60, 80 anos. É o mesmo tamanho que estavam 60 anos atrás.
tem prédios lindos, porque no reino de Deus não é o prédio que é importante. O importante é o espírito, é o coração, a alma de cada pessoa. Cada pessoa precisa aprender, chegar a essa decisão que Jesus Cristo é o Senhor, que os céus nasceu de um virgem. Cada pessoa precisa chegar a essa conclusão, dizendo: você, Jesus, é o Cristo, o Filho de Deus. Eu quero seguir. E se não tem esta fé na cabeça, na alma das que entram nesse prédio que vão construir, não tem nada não. Não tem nada não. Não é o prédio. Não é o prédio. Nós chegamos em capítulo 9, versículo 2, 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, e os levou, em particular, a sós, a um alto monte. A maioria dizem, mas ele levou esses três porque eles fizeram uma boa amizade. Pode ser. Mas eu li outra pessoa que disse, ele levou esses três porque esses três são as três pessoas que sempre estavam criando problemas. Sempre estavam criando problemas, assim, com Jesus na monte, ele poderia controlá-los. Eu não sei. Jesus foi transfigurado diante delas. As suas roupas se tornaram resplandecentes, de um brilho muito intenso, como nenhum lavandeiro no mundo as podia alvejar. Nos outros evangelhos diz que o rosto de Jesus era como o sol. Ele ficou branco como a luz pura. Isso apareceu, pode ver. Jesus transfigurou, apareceu Elias e Moisés. Estavam falando com Jesus. Interessante. Representante da grande lei dos judeus, representante de todos os profetas do Velho Testamento, falando com Jesus Cristo, diz aos outros evangelhos, falaram a respeito do que ia acontecer em Jerusalém. Falaram da morte de Jesus. Então, Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, mestre, é muito bom que estamos aqui. Outros evangelhos dizem que Elias e Moisés estavam saindo. Pedro falou, não, pare aqui, pare. A gente pode fazer uma tenda. Façamos 3 tendas. Um para o Senhor, outro para Moisés e outro para Elias. Aí vocês fiquem aí conversando. Mais uma vez, Pedro e provavelmente junto com ele, Tiago e João, não estão percebendo o que está acontecendo. Tem 3 pessoas naquele monte. Jesus é a única que tem que foi transfigurado, brilhando como o sol. Só Jesus. Pedro não está percebendo, não está
não está percebendo o que significa. Vamos juntar vocês três. Vocês três são pessoas de muita honra. Vocês três são pessoas iguais no reino de Deus, são muito importantes. Diz o versículo 7, a seguir veio uma nuvem que os envolveu e dela veio uma voz que dizia, apontando a Jesus Cristo, este é meu filho. Escutem o que ele diz. E de repente, olhando ao redor, não virem mais ninguém com eles, a não ser Jesus. Pedro, Tiago e João. Recebendo esta lição, esta mensagem, que só tem uma pessoa que é gloriosa. Uma pessoa que é importante. Uma pessoa com quem elas precisam prestar atenção. Adivinha quem é? Jesus Cristo. A realidade é que ainda hoje, muitas pessoas, e às vezes incluindo a gente, nós não entendemos essa realidade. Nós colocar Moisés ao lado de Jesus Cristo, nós queremos respeitar as palavras de Moisés como respeitamos as palavras de Jesus Cristo, e é uma grande mentira, é um grande erro. Quem é a palavra de Deus? Quem é? Nós lemos João capítulo 1. Nós lemos. No princípio era a palavra. E quem é essa palavra? É Jesus Cristo, não é Moisés, não é Elias. Jesus é a pessoa que nós temos que aceitar sendo o representante do Pai Celestial. É Jesus e só Jesus. Era muito difícil as pessoas aceitarem essa verdade, especialmente os judeus naquela época. Para eles, Moisés era Moisés desde a infância. Todo mundo falando de Moisés. Só que eles se esqueceram de enfatizar que era Moisés que disse, depois de mim vem um profeta. Vem um homem muito mais importante que eu sou. E vocês precisam prestar atenção a ele. Nós temos o livro de Gálatas, no Novo Testamento. Um livro completo escrito para tratar esse assunto. Porque, Luiz, houve muitas pessoas que não sabiam a diferença. Estavam dizendo que Jesus morreu na cruz, era o Salvador, mas para completar a salvação de Jesus Cristo, era necessário juntar Moisés com ele. Então, eles estavam dizendo, Jesus Cristo, junto com Moisés, o resultado é salvação. No livro de Gálatas, Paulo disse, não, de jeito nenhum. Jesus em si é totalmente suficiente para salvar. Moisés não tem nada a ver com a salvação. E ele passa o resto do livro mostrando como as coisas de Moisés já passaram. Não existem mais no plano de Deus. Só existe Jesus Cristo. Nós temos esse pequeno livro de Colossenses. Colossenses só fala que Jesus Cristo é suficiente para a nossa salvação. Não precisa de mais nada.
Só Jesus Cristo. Pedro, Tiago, João, era necessário que eles aprendessem essa lição. Hoje em dia, a gente tem mesmo problema, tem muitas pessoas que acham que Jesus Cristo é totalmente necessário, mas tem que juntar a nossa igreja com Jesus se você quer ser salvo. Não pode ser salvo simplesmente por Jesus. Tem que ter Jesus Cristo juntando nossa igreja e você pode ser salvo. Conhece alguém que pensa assim? É um grande, grande pecado. Luiz Paulo diz, Gálatas capítulo 1, versículo 6 até 9, pessoas que pensam assim estão torcendo o evangelho e vão ser eternamente destruídos. Os livros de Mateus, Marcos, Lucas e João apresentam um Salvador. Não apresentam dois Salvadores. Um. Dora, aquele Salvador é Jesus Cristo. Nós temos que entender que Jesus Cristo é o Messias, a pessoa que Deus mandou para esse mundo para redimir todo mundo que quer ser salvo. É Jesus, não era Moisés, não era Elias, não era Pedro, não era Paulo. Jesus Cristo. Então nós temos essa pergunta, quem é que vocês acham que eu sou? A nossa resposta é assim, você é uma das pessoas importantes no plano de Deus para a redenção. A resposta, Jesus é uma das pessoas. Se juntar com vocês, Jesus, se juntar Pedro, e se juntar Paulo, e se juntar Moisés, juntos todos vocês podem nos salvar. Não é assim, não. Quem é esse Jesus? Ele é o Messias. Moisés não é Messias. Paulo não é Messias. Pedro não é Messias. Só existiu o Messias. Eita, é Jesus Cristo. Só Jesus Cristo. Então a minha fé precisa estar em Jesus Cristo. A sua fé precisa ficar em Jesus Cristo. Então veio o versículo 7, uma voz que dizia, este é meu filho. Escutam o que ele diz. Fica bem claro. Eu preciso escutar aquilo que Jesus tem falado. Jesus. E, na verdade, quando a gente olhar e entender esta realidade, sabe quem vai desaparecer? Moisés vai desaparecer. Elias vai desaparecer. Paulo vai desaparecer. Pedro vai desaparecer. Em termos de Salvador, em termos de Senhor, em termos de quem é a palavra de Deus, só tem um. A palavra é Jesus Cristo. O primeiro versículo desse livro de Marcos diz: o princípio do Evangelho de Jesus Cristo. O princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Jesus é o Evangelho. As boas notícias não são as notícias que Paulo escreveu, que Pedro escreveu.
As boas notícias são a pessoa de Jesus Cristo e o que ele fez para a gente, na vida inteira dele. Vimos nele, Luiz, o exemplo perfeito. Vimos nele a sabedoria de Deus. Vimos nele o serviço, o grande servo que ele é. Vimos dele o sacrifício para me perdoar dos meus pecados. Então, mais uma vez, capítulo 9, os primeiros versículos, focalizando em Jesus Cristo. Nós esquecemos dessa realidade às vezes. Já fiz parte, já vi muitas igrejas. Veja, eu acho que a palavra é certa. O holoforte, o spot, é uma luz muito forte que está concentrado num lugar só. Tem um palco aí, tem uma peça, tem uma pessoa, a pessoa falando, a pessoa principal e o holoforte fica nessa pessoa. Está me entendendo? O spot está nessa pessoa. Porque é ele que está falando, ele que está fazendo tudo. E sabe o que nós queremos fazer às vezes, Arlindo? Nós queremos tirar o holoforte de Jesus Cristo e mover um pouco para a esquerda, à direita. E queremos focalizar em alguma coisa, talvez uma cadeira. Queremos enfatizar alguma coisa além de Jesus Cristo. Queremos colocar o holoforte, o spot, numa mesa. Ou outra coisa que é uma parte, que faz parte do palco. E nós esquecemos que Jesus Cristo é o fogo. Jesus Cristo é a pessoa em que nós precisamos colocar o holoforte. Ver ele, entender ele, seguir ele. Estamos vendo esta realidade. Esta voz que veio do céu será a voz do Pai. Este é meu filho amado, escuta a ele. E tem muitas maneiras que vocês podem juntar uma congregação. Pode fazer muitas coisas, eu acho que tem muita liberdade. Mas uma coisa que é essencial é que esse holoforte esteja focalizado em Jesus Cristo. E o que vocês resolverem fazer, Luiz, tem que manter Jesus Cristo bem no centro. Porque se perder a visão de Jesus Cristo, vão perder tudo. Vão perder tudo. Por favor, olhem para Jesus Cristo e reconhecem que Ele é a pessoa que o Pai mandou para nos instruir e nos salvar. E você não pode falhar em sua vida, Susana, se conseguir reproduzir esse Jesus Cristo, o Espírito de Jesus, a vida de Jesus, você está cumprindo a vontade completa do Pai. Todas essas outras coisas que nós temos, se é Paulo, se é Pedro, um dos outros apóstolos, se é
uma estrutura de presbítero, diácono. Tudo isso só tem um propósito: para ajudar as pessoas a chegar a Jesus Cristo. Mas, infelizmente, às vezes, perdemos visão de Jesus. E a gente vai elevando, levantando todas essas outras coisas e eles ficam como Moisés ou Elias, bem ao lado de Jesus Cristo, e nos apresentamos ao mundo. E, na verdade, Jesus Cristo não é suficiente. Tem que ter essas outras coisas para se salvar. E é uma grande mentira. Então, amados, eu vou parar aqui. Eu gostaria da sua participação. Se não concordar, pode dizer, não vai me machucar. Se quer acrescentar alguma coisa, sem dúvida, vocês podem explicar muitas dessas coisas de forma muito melhor que eu. E seria muito, muito bom vocês passar seus entendimentos, compreensão dessas coisas. Vamos orar. Pai Santo, ajuda-nos não ficar ajuda-nos não ficar perdidos. Ajuda-nos sempre a ficar com foco em Jesus. O alvo completo, o alvo perfeito, o exemplo perfeito, o Salvador e o Senhor perfeito. Ajude-nos a abraçar esse Jesus Cristo e nunca, nunca, nunca soltar. Queremos agradecer ao Senhor por esse amor tão grande. Nós queremos sabedoria divina, para entender essa realidade simples, que nosso Salvador é Jesus Cristo. É por meio dele que estamos orando. Amém.